Hoje estamos falando de um assunto delicado, espinhoso, mas que todo mundo se preocupa. E a gente tem que falar isso abertamente, que é a questão da infidelidade, a traição, principalmente em tempos de redes sociais, de internet, celular, todo mundo, né, ali olhando, interligado, conversando muitas vezes mais pelo celular do que pessoalmente. E a infidelidade é um assunto que mexe principalmente nos processos de divórcio. Os levantamentos mostram isso, daqui a pouco a gente vai falar também sobre esse tema. E aqui a Daniela Zanuncini, que é psicóloga, vai conversar com a gente também sobre isso. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, bom dia. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Primeira pergunta, que é uma pergunta já espinhosa, que eu vou fazer para você. Quando a gente fala sobre infidelidade, não só na questão conjugal, mas infidelidade nos relacionamentos, de uma forma geral, infidelidade no seu trabalho, né, existe isso. É um desvio de caráter, ou seja, dá para definir a infidelidade como um desvio pessoal de comportamento da pessoa? Sei que é uma pergunta delicada já para começar. Delicada para a gente começar arrebentando, né? Gente, é muito delicado isso, né, Rodrigo? Porque a infidelidade, ela pode ser considerada por alguns psicólogos como falha de caráter, sim. O que acontece? Quando a pessoa, ela repete o comportamento e ela não se arrepende, ela não tem nenhuma consciência moral, ela não quer mudar o comportamento e esse comportamento se prolonga por anos, aí a gente considera falha de caráter, sim, porque ela se acostumou a repetir sem querer corrigir os seus valores e princípios, né? Agora, quando é um ato esparso, aconteceu uma vez, uma situação, foi alvo de carência ou passou por um outro aspecto, ela pode não ser falha de caráter e ser, sim, um fruto do meio, das oportunidades e da falta de suprimento, de provimento no relacionamento que a pessoa tem, né? E ela aí se envolveu e se arrepende genuinamente e trabalha na mudança. E esses são os relacionamentos que normalmente são restaurados de casamento. E é interessante porque existem tipos, né, digamos assim, de infidelidade. E infidelidades que muitas vezes as pessoas até toleram, outras nem tanto. Como é que você lida isso, inclusive, no seu consultório? Porque acho que é um assunto também muito presente entre os psicólogos. Né? É o que mais se atende, né? Os casais aparecem com essa demanda, ou mesmo quando aparece um homem, uma mulher individualmente, a questão é essa. Então, a gente acaba lidando, conhecendo a história. Cada história é uma história única. Normalmente, as mulheres toleram mais que os homens, mas as pessoas, elas falam assim: infidelidade, eu jamais toleraria, eu jamais. E ela cospe para cima, né? Até que caia na sua testa a situação, né? O que acontece? Quando esta pessoa que olha na vida do outro, né? Tem telhado de vidro e acontece na sua vida, ela vê que são muito mais fatores envolvidos e que não é tão fácil assim lidar com isso. Nem se desvencilhar da pessoa por causa de um erro, de uma falha, que às vezes é dela também. Né? Então, a pessoa participou de alguma forma daquela construção deste problema. Ela não é só vítima. Então, a gente acaba trabalhando com consultas de casal, normalmente vê o casal junto, separado, trabalho em bloco, né? Eu trabalho com bloco inicial de 10 sessões, para conhecer a história e ver que base em cada um trouxe essa problemática e ver se há intenção dos dois em resolver, em conciliar, porque o homem diz que não tolera, mas tem homens que acabam passando por isso e se superando e restaurando o casamento, a relação com filhos e tendo uma vida bem melhor pós-trauma. Né? Alguns casais, inclusive, relatam que este fato abriu a conversa, abriu a comunicação, melhorou o contato entre o casal, porque eles fizeram uma qualidade de conversa e de compromisso, e de pactos, de combinados que eles nunca tiveram na vida. Que estranho, né? Pois é, e é engraçado porque os homens dizem que não toleram, né, uma traição, mas admitem que já traíram. Quer ver só? Temos uma tela aí, uma arte preparada para você entender um pouco mais sobre os números hoje em dia sobre a traição. Vamos lá, a primeira. Um estudo realizado pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. 3.000 pessoas foram ouvidas. 50% dos homens, nessa pesquisa, que é de 2016, metade dos homens admitiram que já traíram. Entre as mulheres, a traição foi admitida por 30,2%.
Ou seja, os homens admitem que traem mais, as mulheres admitem que traem menos. É uma conta que talvez não bata também muito, né? Porque se um homem trai, ele trai com alguém também. Mas, enfim, é um problema presente na vida das pessoas e que foi impulsionado principalmente pela internet, né? Hoje em dia está tudo mais fácil, né? A internet, o contato, a visão de pornografia, e todos os aspectos estão mais facilitados. A comunicação por WhatsApp, as senhas nos celulares, então a pessoa fica com uma descrição, né? Eu acrescentaria a pregação do padre ali, né? A questão de seu marido, sua esposa começou a levar o celular para o banheiro, tempo demais, e se perder. Pode não ser só joguinho, viu? Presta atenção, né? Esse é um detalhe muito significativo para você ficar atento, você que está em casa, né? Porque pode ser um sinal de que tem algo de errado, até porque a pessoa passa a não te dar tanta atenção e a família como dava antes, né? Mas assim, falando da estatística, muitas pessoas não assumem, porque infidelidade também é mentira, né? E tem um certo tom de machismo nisso, né? Porque para o homem admitir que já traiu, para muita gente não, eu sou o garanhão, eu pego a mulherada e tudo mais. E para a mulher admitir que já traiu, não, ela, enfim, né? Tem palavras pejorativas Exatamente, vinculadas sofre à com mulher, isso. Então né? tem esse lado também, né? Que é um aspecto cultural, né? A cultura incentiva o menino a ser pegador, a ser aquele que fica com várias, né? E a cultura desincentiva a menina a agir assim. Por outro lado, hoje as meninas estão tendo uma conduta, as adolescentes, muito delicada nesse aspecto, estão agindo como os meninos agiam há 20 anos atrás. Então, está muito igual esta relação. Eu acredito que as estatísticas subam e quase se igualem nesse sentido, porque as pessoas elas estão desconsiderando os pactos, os combinados, os contratos, as verdades, elas mentem para os pais, fica fácil mentir para o outro, né? Muito simples. É isso aí. Mais uma telinha, mais uma arte aí para a gente acompanhar sobre os números. Entre homens e mulheres, a média nacional de traição é de 40,5%. Acho que já podemos colocar a próxima também. A próxima tela com informações sobre a infidelidade. Faixa etária em que a traição foi admitida com maior frequência no Brasil. De 41 a 50 anos, em que 53,8% da população afirma ter um histórico de infidelidade. Aí a gente já pode fazer uma análise também. São pessoas com uma vida provavelmente já mais estável, pessoas mais maduras, com um relacionamento também talvez um pouco mais duradouro. E aí os motivos da traição para essa faixa etária? A gente brinca um pouquinho que tem fases, né? Tem a fase do gavião, né? A fase da águia, onde a pessoa já viveu muito tempo, casou-se cedo e ela quer viver o prazer, né? O hedonismo está aí, a pessoa quer viver, eu quero ser feliz, é o que a gente mais escuta no consultório. Eu quero viver a minha vida, eu tenho o direito de ser feliz. Eu quero aquela paixão de volta. Eu quero aquela paixão de volta. E, queridos, não se engane. Um psiquiatra americano disse, paixão é o adoecimento dos hormônios. Esse adoecimento dura basicamente entre 3 meses e 2 anos, depois acaba, você sara. E aí o que vai restar é o amor, então invista no amor. A paixão, ela faz parte do processo, mas nós precisamos amadurecer esses processos. Temos mais alguma informação aí sobre a infidelidade nos relacionamentos? Vamos ver. Sobre as regiões, olha só. Isso é interessante, né? Entre as regiões abordadas pela pesquisa, Salvador, no Nordeste, capital recordista em traição. Os baianos têm fama de serem devagar em algumas coisas, mas na traição eles estão à frente, olha só. 45,8% da população, entre homens e mulheres, admitem já ter traído. Já São Paulo é a capital com menor porcentagem de infiéis, segundo essa pesquisa da própria USP. Pessoal lá do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 33,8%. Depende também de uma questão cultural aí, né? É fato. Lá na Bahia tem uma coisa que eles chamam de Vale Night. Então acontece a festa do carnaval, que é a festa da carne, alguns chamam assim, que o carnaval, para os baianos, ele dura 15 dias, né? Ele não dura 3 ou 4, como dura para os paulistanos que estão com outra cultura, às vezes trabalhando muito, envolvidos em outra coisa, né? E lá os homens pedem esse Vale Night, esse alvará, para as mulheres para saírem ao carnaval e ficarem com outras mulheres. E muitas mulheres, para não perder o casamento, elas
aceitam isso, Olha porque só. o baiano vai viver assim, ele diz que ele é livre. Eu não estou dizendo que todo baiano seja assim, gente, por favor. Claro que Mas não. é uma informação que eu tenho da época do carnaval, de algo que passa pela cultura. E as músicas falam disso também, né, naquele lugar. Mas tem muito da infidelidade que é guardado, que é escuso, que as pessoas não contam, né? A maioria das pessoas, inclusive, diz, olha, eu não vou assumir. Porque assumir vai ter um custo moral, emocional, é melhor negar até a morte, né? Essa é uma fala muito masculina, inclusive. Então, a cultura vai influenciar dependendo dos eventos, das festas, das facilidades, né? É isso aí. assim. A pessoa sente uma culpa muito grande quando é traída. Né? Como lidar com isso, inclusive? Né? Ela sente que ela que foi a culpada por aquilo ter acontecido. É bastante delicado, assim, a culpa ou a responsabilidade é dos dois. Porque, veja, não foi nada que você fez ou deixou de fazer. O relacionamento, de alguma forma, já está abandonado ou largado há algum tempo. Necessidades não foram vistas, por exemplo, nascimento de filhos. O que acontece? Você tem um, tem dois, você passa a ter outras obrigações que desfocam a nossa atenção do casal, do casamento. Então eu costumo aconselhar os casais que tenham o dia de namorar, né? E possam se envolver e se encontrar em um momento exclusivo para eles, porque senão eles viram pais e não viram um casal. Então é bem importante que o casal cultive o seu relacionamento, porque vai faltar esse espaço. E aí a pessoa que se sentiu culpada, né, por ter sido traída, ela vai dizer onde foi que eu errei, será que eu não sou tão boa assim, o que ela tem que eu não tenho. E muitas vezes há um apelo de mídia, há um apelo de sensualidade, de sexualidade, e o homem é muito visual, então todo o processo de atração na vida do homem, ele acontece pela questão dos olhos, né? Eu brinco que os olhos são órgãos sexuais do homem. E para a mulher são os ouvidos. Pode notar, né? Uma boa conversa na orelha convence a mulher, né? Então a mulher é muito pelo que ela escuta, pelo que ela ouve, por se sentir ouvida. E às vezes o marido em casa não escuta a sua esposa, Rodrigo. E aí fica muito complicado, porque no trabalho sempre vai ter alguém interessado ou em algum outro ambiente que vai ouvir, que sabe como essa métrica funciona. E aí essa pessoa, de alguma forma, está roubando, né, o homem em casa, a atenção, sem querer, sem perceber ou bem intencionada mesmo, né? Surge uma amizade, uma boa convivência e o relacionamento está no espaço de negatividade, fica delicado. Então, você que foi traído, não se culpe, mas entenda qual é a sua parte nisso. Eu tenho uma parte, o outro tem outra. Vamos falar de quais foram os pontos que eu deixei em branco dentro da relação. Isso é muito importante. Daqui a pouco a gente vai continuar esse assunto aqui com a Daniela para falar sobre como resolver isso, se é possível manter uma relação após uma traição, é um ponto bem delicado, né? Sim. E se espiritualmente a pessoa pode ter algum tipo de ajuda, né? Se a fé, seja lá a fé da pessoa, seja uma fé cristã ou qualquer outra religião, pode ajudar nesse processo. Nós vamos agora falar sobre o dia de São Francisco de Sales, que é hoje, dia de São Francisco de Sales, doutor da igreja, padroeiro de toda a família salesiana, criada por Dom Bosco e que desenvolve um trabalho de educação com a juventude. São Francisco de Sales também é padroeiro dos jornalistas. Olha só, nosso padroeiro, São Francisco de Sales. Por isso, o Vaticano divulga hoje a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que neste ano será celebrado no dia 13 de maio. A verdade vos tornará livres, inclusive na informação. O perigo das notícias falsas, as fake news, preocupa o Papa Francisco a ponto de dedicar a esse tema a 52ª mensagem das comunicações sociais. Já na primeira audiência com jornalistas poucos dias depois da eleição, o pontífice destacou que o jornalismo comporta uma atenção especial no que diz respeito à verdade. Denunciou as consequências da desinformação. E propriamente sobre o tema da informação, Francisco falou amplamente na audiência aos jornalistas italianos em 22 de setembro de 2016. Amare la verità vuol dire non solo affermare, ma vivere la verità, testimoniarla con il proprio lavoro. Vivere e lavorare dunque con coerenza rispetto alle parole che si utilizzano per un articolo di giornale
o un servizio televisivo. La questione qui non è essere o non essere un credente, la questione qui è essere o non essere onesto con se stesso e con gli altri. Em tempos de internet, comunicações digitais, as fake news são um problema, né? Existem até sites especializados em espalhar notícias falsas por aí e muita gente acaba compartilhando esse tipo de informação que acaba tendo um estrago enorme, né? Então tenha cuidado em relação a isso, né? Toda notícia merece ser verificada. Infelizmente são tempos em que a gente vive. Vamos voltar a falar com a Daniela Zanuncini, que é psicóloga, falando sobre a questão da infidelidade aqui no nosso programa. Resolver o problema não é fácil, né, Daniela? Como a gente estava lidando, inclusive, até agora há pouco, falando sobre esse assunto, né? Depende muito de pessoa para saber se é possível resolver uma situação como essa. É verdade. E os dois têm que querer manter o casamento, manter o relacionamento. Porque haverão sequelas desse momento. Então, o traído vai ter uma série de suspeitas, vai ficar desconfiado. Então, eu sempre brinco, né, com a pessoa que traiu. Olha, você vai precisar ter muita paciência, confiar a pessoa, entregar o seu telefone e dizer, olha, fica com o meu telefone, olha, e tolerar muitas coisas, porque a mente dessa pessoa, ela vem e volta com as histórias. Então, um pequeno atraso já fantasia milhões de coisas. E o casal vai passar por um tempo, eu falo que é mais ou menos 1 ano até o processo ser completado e o casal voltar a um estágio de qualidade e de confiança. Porque o problema da traição é que a fé, a confiança no outro foi abalada. Porque se eu sou teu fiador num negócio e você rompe o negócio e eu tenho que pagar um ônus, eu tenho um custo, puxa, será que eu vou querer financiar de novo um processo, alguma coisa para você? É muito delicado. Então, a pessoa que foi traída, ela se sente roubada, ela se sente magoada e ela vai precisar poder falar muito da mágoa, porque a mágoa que não é falada, ela leva o outro à negatividade. E a negatividade, basicamente, leva o outro à comparação com os outros. Então, ela vai passar a comparar o marido com outros maridos, com o marido da vizinha. Por quê? Porque ela não falou dos seus sentimentos. Então, aquilo que o Papa Francisco falou é muito importante, está na Bíblia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é importante que a verdade seja dita e que ela libere, né, a pessoa. Você está com uma caixinha aí que eu estou curioso, Daniela. O que tem nessa caixinha? Eu costumo dizer que 2 pessoas se relacionando, quando não há espaço entre elas. Cabe mais alguém aqui? Vou colocar a caixinha mais para frente, pessoal, enxergar melhor aqui. Vamos lá. Não cabe mais ninguém aqui quando 2 pessoas estão unidas. Mas às vezes abre-se um espaço. E nesse espaço entra, deixa eu ver aqui, entra um terceiro, ó, e ele completa o que estava faltando no relacionamento. Se fosse para separar, seria assim, ó, eu me uno a essa pessoa e deixo o anterior. Mas não, essa pessoa vem a completar um espaço que faltava. Então, o casal tem que fazer esse esforço de soltar e fechar. Uma outra coisa interessante é que ambos os lados percebem a entrada da maçã, percebem a presença do terceiro. Então, o traído, ele sabe que alguma coisa está diferente. Preste atenção. Use o teu conhecimento, não feche os olhos e finge que não está acontecendo nada. Converse com o seu parceiro, porque isso eliminará uma série de problemas. Tá certo. Daniela, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, esclarecendo esse tema tão espinhoso. É bem delicado lidar com isso, ou não é? Mas muito obrigado, acho que foi muito válida essa sua ajuda para todo mundo que nos assiste. Eu que agradeço. E a fé vai ajudar muito, porque nessa hora todos nós precisamos de Deus. É isso aí. Muito obrigado, Daniela.